Muito bem, estamos aqui tirando dúvidas da galera aqui no YouTube LZF Português. Já sabe, qualquer dúvida que tu tenha, me manda inbox no LZF Português no Instagram e no lzfportugues@gmail.com. E a dúvida desta semana que me enviaram era sobre os tais objetos diretos. O que é um objeto? Isso que me perguntaram. E é uma pergunta muito pertinente, porque eu me lembro da minha época de escola, assim, que eu sabia que era objeto mais por, sei lá, por costume, por fazer no automático, do que refletir sobre ele e tudo mais. Então, o que a gente vai entender por objeto? O objeto é o complemento do verbo. E falar de complemento é naturalmente falar de transitividade. Porque o que a gente vai entender por transitividade aqui? Eu coloco que a transitividade é a necessidade que algum elemento tenha de apresentar um complemento. Tá? Então, se um verbo é transitivo, significa que ele precisa de um complemento. Se um nome é transitivo, significa que ele precisa de um complemento. Então, daí a gente lembra da época da escola que tinha VTD, VTI, VTDI, VI. O que é isso? O verbo transitivo é o verbo que precisa de um complemento. Então, se ele é um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento direto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento indireto. E a ideia é exatamente chegar nisso. Nós temos, então, um objeto como complemento desse verbo, e esse objeto pode ser direto ou indireto. Qual vai ser a grande diferença entre esses dois elementos aqui? É que o complemento direto, o objeto direto, não tem preposição. Não tem preposição. Enquanto que o indireto tem preposição. Salvo raríssimas exceções em que a gente vai ter um objeto direto preposicionado. Mas calma, é muito específico, tá? Se tu conseguir pegar essa regra geral que eu estou passando aqui, ela já te ajuda demais. Então, um objeto direto é um objeto que não vai ter a preposição. Então, por exemplo, se eu disser que eu comprei, isso é um verbo, ó. Comprei. Quem é que comprou? Eu. Então, eu tenho um sujeito que é eu, que não está aparecendo aqui na frase. Comprei é o nosso verbo. Só que quem compra, obrigatoriamente, compra algo. Então, esse verbo exige a presença de um complemento. Por isso que ele é um verbo transitivo. Porque ele não se basta. É diferente de eu dizer, por exemplo, que eu sorri. Se eu disser que eu sorri, então esse sorrir já vai ser um verbo que se basta. Então, ele é um verbo intransitivo. Já comprei é um verbo transitivo. Se eu digo que eu comprei um carro, então isso significa que esse um carro complementa a ideia desse verbo, fazendo disso aqui um complemento verbal. E se é um complemento verbal, ele é um objeto. Esse objeto é direto ou é indireto? Olha só, eu tenho aqui um substantivo e eu tenho ou um artigo indefinido ou um numeral, e isso depende do contexto. Para ser um numeral tem que ser uma questão quantitativa aqui, e para ser um artigo indefinido tem que ser mais uma generalização. Mas não tem preposição. E se não tem preposição, isso aqui é um objeto direto. E por ser um objeto direto, então o meu verbo era um VTD, porque ele era um verbo transitivo direto, ou seja, ele exigia a presença de um complemento direto. Então, a ideia era essa, né? O nosso plantão de dúvidas é para tentar auxiliar, tentar esclarecer um pouco dentro da tua cabeça. Espero ter entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e me manda mais dúvidas no LZF Português, no inbox lá no Instagram, que eu tô aqui para responder essas dúvidas mesmo, tá? Até a próxima!